Olá Brasil, chegando aqui com vocês, pessoal, isso mesmo, com mais um vídeo e um assunto de relevância. E o tema de hoje é o seguinte: e se você perdesse tudo, como é que você reagiria? É sobre esse tema que a gente vai conversar. Isso mesmo, muitas vezes a gente sempre olha para Jó, não é? Nessa questão de perda e também de restituição. Mas pode acontecer também na vida de muitas pessoas, né? Coisas assim que são imprevisíveis. Tá certo, pessoal? Vamos para a palavra. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou a sua cabeça. E se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o versículo seguinte fala que Jó adorou, né? Então Jó era um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal e um homem que era íntegro. E era o homem mais rico do Oriente na época, não é? Ou seja, Jó era uma pessoa que tinha características, né, que a gente pode dizer assim, diferenciadas naquela época. Era uma pessoa que se conduzia, não é, de forma que chamou, claro, a atenção de Deus, de forma que Deus disse assim: ninguém é como meu servo Jó na terra. E aí ele fala justamente sobre essas características. No entanto, sempre tem aquela situação, né, que o inimigo ele não fica feliz quando ele vê uma pessoa prosperando, uma pessoa crescendo, uma pessoa sendo ali, digamos assim, um referencial de qualquer forma, não é, das bênçãos de Deus. Porque quando você vê um servo de Deus abençoados, aquilo ali reflete, não é, justamente, claro, se ele conseguiu de forma honesta, sabe, reflete, claro, a grandeza de Deus, não é? E foi justamente isso que aconteceu com Jó. Naquele diálogo que Satanás teve com Deus, Deus deu permissão, né? Deus permitiu que o inimigo, ele, não é? Ou seja, mexesse em todas as áreas da vida de Jó, na questão familiar, financeira, na sua saúde, não é? Mas Deus deu uma ordem dizendo: não toque na sua vida. E é sobre justamente esse assunto, não é, que a gente vai falar. Como é que eu me comportaria se isso acontecesse comigo? A pergunta que eu faço: como é que você se comportaria se acontecesse com você? Não é? Então são perguntas que muitas vezes requer respostas. Porque, pessoal, veja bem, muitas pessoas elas servem a Deus de uma forma condicional, ou seja, tudo vai bem na vida dela, ela está bem com Deus. Mas se as coisas não forem bem na sua vida, geralmente, pessoal, é lamentável. As pessoas desvinculam as coisas, e começam justamente, muitos se afastam, muitos renegam, muitos voltam à sua vida de outrora, sua vida pregressa, e assim sucessivamente. Vamos agora às más notícias, claro, que bateram a porta do servo de Deus. A primeira má notícia, pessoal, que veio foi justamente essa. Estavam os pastores de Jó pastoreando os bois e as jumentas, e veio o inimigo e ali, não é, digamos assim, matou os seus servos e sobrou um para lhe dar a notícia. E quando ele chega, ele diz: olha, Jó, infelizmente aconteceu isso. Estando os bois, porque assim, os animais eles eram, na época, não é, eles eram divididos, né? Ou seja, os bois não se misturavam com as ovelhas, nem as ovelhas com os jumentos ou com os camelos. Eles eram separados. E para cada rebanho havia, não é, servos, pessoas que tomavam conta, não é? Então a primeira tragédia foi com os bois e os jumentos, que eram milhares de milhares, não é? A segunda tragédia foi o fogo. Observe só, não é? Quem foi que promoveu o fogo? Certo? Diante disso, eu quero dizer para você: o inimigo ele tem poder para promover desastres, catástrofes, terremotos, maremotos. Ele tem essa habilidade. O inimigo ele tem poder, ele tem um grande poder para fazer o mal, né? Ou seja, para disseminar o mal, para promover o mal, para criar o mal, entende? Então a segunda tragédia foi fogo do céu
desceu e matou, não é, todas as ovelhas de Jó, né? Ou seja, aquele fogo foi causado, claro, pelo inimigo, pelo diabo, e matou também os seus servos, e só sobrou um e veio dar recado a Jó. Foi a segunda tragédia. A terceira tragédia foi os camelos, não é, foram sequestrados, foram roubados, né, e mataram os servos. E a quarta tragédia na vida de Jó foi que seus filhos estavam comemorando, né, estavam ali na maior festa, comemorando ali, me parece que o aniversário do primogênito, né, e que acontece que veio um terremoto, pessoal, foi uma ventania, veio do deserto e direcionou-se para aquela casa e derrubou aquela casa e matou todos os filhos de Jó. Me parece que eram 10. Se você quiser tirar a dúvida se era 10 ou mais ou menos, é só dar uma lida no livro de Jó, tá certo? E a quinta tragédia na vida de Jó foi justamente a questão da saúde, não é? Ou seja, o inimigo, ele tocou na vida de Jó. Por isso que eu digo assim, o diabo tem poder de colocar doença nas pessoas e tem poder para tirar, né? Por isso que aparece muito aí, né? Pessoas aí, aquela coisa toda, mas muitas vezes são espíritos de engano, espíritos, não é, que estão por trás, principalmente naquela questão de adivinhar CPF, endereço. Ah, o seu nome é tal, o diabo sabe onde tu mora, tu conhece teu CPF, tua identidade, sabe o número da tua casa, o bairro, ele sabe tudo da sua vida, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, por trás existe coisas que o povo não quer ver, mas vamos para o assunto, certo? Então, ali ele foi atingido na quarta tragédia, que foi justamente a questão da sua saúde. Ele pegou tipo umas úlceras, certo? Exposta, e ali ele se coçava com um caco de telha e jogou cinza sobre sua cabeça, não é? E ali chegou sua esposa. Amaldiçoa a Deus e morre. Não é, pessoal? A esposa tem que estar no lado, né? Até quando você vai casar, seja padre, seja pastor, enfim, eu tô meio rouco, pessoal. Aí pergunta se você vai ser fiel na abundância, né? Na fartura e também na escassez. Aí você sempre, né, diz que sim. Mas quando chega a escassez, que chega o aperto, muitas delas caem fora. Não é assim, pessoal? Entende? Aí Jó disse assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe? E aí o que acontece foi que houve essas tragédias, essas perdas na vida de Jó. Tá certo, pessoal? Claro que muitos de nós não chegamos a esse estágio, não chegamos a esse nível, não chegamos a tamanha provação, não é? Mas tem muitas pessoas aí que perdem o emprego, perdem a fé. Tem pessoas que perdem a saúde, perdem a fé. Tem pessoas que perdem o casamento, perdem a fé. Tem pessoas que perdem um filho na Covid, perdeu a fé. Perdeu o marido na Covid, perdeu a fé. Perdeu a esposa na Covid, perdeu a fé. E assim sucessivamente. Entende? Tem pessoas que estão bem com Deus, se relacionam bem com Deus quando tudo está bem. Mas quando as tempestades vêm, a pessoa, muitas delas, elas desistem, elas deixam de crer em Deus. Porque acham que o fato, né? Só um minutinho, pessoal. Como sempre, eu sozinho aqui para fazer as coisas, aí fica meio, ok? Eu estou aqui analisando as coisas ainda, as imagens, porque eu sou novato nessas mudanças, né? Que eu estou fazendo as mudanças aqui, ok? E o que acontece é justamente sobre isso. Mas temos que entender que se houve uma permissibilidade de Deus, entenda que a restituição virá. Entenda que a bênção virá, que a porta irá se abrir, entende? E que haverá uma reviravolta na sua vida. Tudo que Deus faz na nossa vida, pessoal, é com um propósito. Nada é sem propósito. Eu queria pedir, pessoal, para vocês assinar o canal. Acho que eu esqueci de pedir. E também ativar as notificações. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser que ajude alguém, não é? Tá certo? Aí, ative o canal, assine o canal e ative as notificações. Então eu quero dizer, esteja bem com Deus em todas as fases da sua vida. Porque nós estamos sujeitos. Seja como uma árvore. A árvore passa pelo inverno, está lá firme, não sai do lugar. Vem o verão, ela está no mesmo lugar. Vem a primavera, está lá. E o outono, ela está lá. Então a árvore não depende de fase para ser árvore, não. Ela sempre vai ser uma árvore, está sempre firme,
naquele lugar. Da mesma forma, deve ser nós, pessoal, entende? Por exemplo, eu vou falar de mim mesmo, né? Eu já perdi muitas coisas na família, estou aqui. Já perdi muitas coisas na vida financeira. Eu ganhava 20 mil reais, né? Eu sou contador e tenho um escritório há muitos anos, mas houve uma crise terrível e eu passei a ganhar 2 mil reais. Foi, de 20 mil para 2 mil é muita diferença, não é? Então, não estou falando aqui uma coisa fantasiosa, eu estou falando uma coisa assim, entende o que eu estou querendo dizer? Minha saúde, eu tive um problema de saúde também já. Graças a Deus hoje eu estou com saúde, eu já vou fazer 60 anos de idade. Mas já passei por várias situações na saúde, já passei por situações na família, perdas na família, já passei por perdas financeiras muito grandes, durante muito tempo, muitos anos foi. Passei perdas terríveis na minha vida financeira, entendeu, pessoal? Já passei por perdas ministeriais, né? Entende? Já teve situações de fechar a igreja, entende? Abrir de novo, aí não deu, aí fechei, abri de novo. E hoje nós estamos aí, caminhando e não é sempre crendo, muitas coisas fiz, não aconteceu, né? Coloquei um restaurante, fechou, não deu certo. O escritório fechou também, deu problema, né? Depois de 20 e tantos anos de escritório, eu tive problema, né? Certo, pessoal? E já passei por tanta tempestade, tanta aflição na minha vida, mas estou aqui contando história. Entende o que eu estou querendo dizer? Não cheguei, claro, ao nível de Jó, mas tive muitas perdas na minha vida, sabe? Muitas perdas eu já tive, certo, pessoal? Mas sempre firmado em Deus e acreditando na restituição e na restauração que Deus tem preparado para mim, não é? E muitas coisas Deus já me restituiu a minha vida sentimental, né, que eu havia perdido, né? Eu estava numa situação, digamos assim, no fundo do poço, mas Deus me restaurou, não tem nem assim a medida, que a Bíblia diz 7 vezes mais, mas pode ser 1.000, 2.000, 3.000, Deus me restituiu nessa área que me completou, podemos dizer assim, sabe, pessoal? E outras coisas, enfim, são muitas histórias que eu poderia aqui estar contando para vocês e tudo mais, aquela coisa toda, mas eu quero dizer para você, o Deus que nós servimos, Ele pode até permitir, mas a garantia da vitória é 100%. No final da história vai ser sempre Deus lhe deu vitória, Deus lhe abençoou, Deus lhe restaurou, lhe restituiu, Deus fez coisas extraordinárias na sua vida, não é? Entende? Muitas vezes Deus ele nos chama, pessoal, para viver um nível de fé que a gente ainda não tinha vivido, não é? Para ter experiências que ainda nós não tínhamos tido, sabe? E muitas vezes nós ignoramos isso. Muitas pessoas acham que pelo fato de Deus dizer assim, olha, pessoal, vamos conversar um pouquinho, ok? Vamos conversar um pouquinho. Vamos ali para o mar, certo? Só para aqui no barco, vamos ali conversar ali, ok? Vamos conversar ali e tal. E as pessoas não entendem, muitas vezes, o propósito de Deus. A palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem coisas que você perde hoje para o seu bem amanhã, e você não sabe disso. Entendeu o que estou querendo dizer? Tem coisas que Deus tira da sua vida para colocar coisas melhores lá na frente, sabe? Quando Deus tem um propósito grande na vida do ser humano, geralmente, não vou generalizar, claro, mas geralmente quando é um servo de Deus fiel, temente a Ele, que não anda na prática habitual do pecado, porque todos nós pecamos, claro, não é? Eu peco, mas estou me referindo àquela prática habitual, ou seja, pecados extremos que você está sempre praticando e pedindo perdão, praticando e pedindo perdão, praticando e pedindo perdão, praticando e pedindo perdão, sabe? Se você leva uma vida reta diante de Deus, claro que você tem falha, mas entende o que eu estou querendo dizer? Acredite que se você está passando por uma crise, não é? Esteja passando por uma perda, seja na sua família, seja no seu relacionamento, seja nas suas finanças, ou até mesmo na sua saúde, e você é fiel, sabe? Então espere Deus fazer a obra na sua vida. Espere Deus agir na sua vida, espere Deus operar na sua vida, porque vai chegar o tempo da mudança de sorte na sua vida. Vai chegar o tempo de reviravolta na sua vida. Vai chegar o tempo
em que você nem sequer vai se lembrar do tempo passado, porque o tempo de restauração na sua vida está chegando. E quando Deus chega, pessoal, é tremendo isso. Quando Deus chega com restauração completa, ou seja, todas as áreas da sua vida, entende? Que você saiu ali perdendo, todas elas Deus vai te restituir, entende? Deus vai te restaurar e Deus vai trazer uma mudança de sorte geral na sua vida, e você vai se alegrar, não é, por aquilo que está acontecendo hoje, e aquela alegria vai cobrir toda a tristeza, a angústia que você passou, não é? Porque uma coisa vai compensar a outra. Mas só que o segundo tempo de Deus na sua vida, ele será tão extraordinário. Por exemplo, lá no capítulo, parece que é 51, 52 de Gênesis, diz assim, José falando, ele colocou o filho, o nome de um dos filhos, não é? Parece que foi Efraim ou foi Manassés. Deus me fez esquecer do tempo da minha aflição que eu passei na casa dos meus pais, não é? E o segundo filho, ele colocou um nome que dá a entender que esqueci de tudo, porque agora ele estava no novo tempo, não é? E ele estava vivendo um momento na sua vida que era da promessa de Deus, um momento extraordinário. Resumindo aqui, é o seguinte, lá no capítulo 42, Jó diz uma palavra muito interessante. Ele diz assim: eu te conhecia de ouvir, mas agora te veio os meus olhos, não é? Ou seja, ele agora tinha uma experiência real, não é? Daquilo que Deus tinha feito na sua vida e daquilo que Deus fez. Lhe restituiu tudo em dobro, foi. Entende? Inclusive teve mais filhas e filhos, teve tudo em dobro, porque o Senhor o abençoou, não é? E trazendo aí, para a gente finalizar esse raciocínio aqui, ok? O que aconteceu foi que o inimigo, não é? O diabo, ele ficou, não é? Sem resposta. Por quê? Porque na cabeça de Satanás, ele achava o seguinte: como Satanás ele não tem aquele atributo, podemos assim dizer, de onisciência, ou seja, de saber o que é que vai acontecer no futuro, ele prevê as desgraças, as misérias e as catástrofes na vida do ser humano, entende? Mas só que Deus vem, intervém e ele fica envergonhado, sempre assim na história, entende? Por quê? Porque na cabeça do diabo, o cão, o chifrudo miserável, sabe, aquele mezinguento, na cabeça dele, ele achava o seguinte: tá certo, ele te serve porque é rico, ele te serve porque vê a família, ele te serve porque veja as finanças, veja a sua saúde, mas toca para tu ver se ele não vai blasfemar, murmurar, reclamar, entende? E muitos até renegam a fé, né? Isso mesmo. Deixa eu ver se tem esse versículo aqui. Eu coloquei só um versículo. Eita, desculpa aí, deu um problema aqui, ok? Mas aqui diz, ó: e o Senhor tornou. Só um minutinho, pessoal, deixa eu. E o Senhor o tomou. E o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo posterior ele diz assim: e adorou Jó a Deus. Pessoal, hoje a gente vê situações assim, tanta superficialidade, que às vezes um irmão fica desempregado, e porque ele está desempregado, ele não vai mais na igreja. O pastor olha assim: cadê fulano? Aí liga para ele: rapaz, o que aconteceu? Ah, pastor, sabe, pastor, sabe? Entende? Coisas mínimas, sabe? Que às vezes é Deus ali trazendo você para um processo para lhe honrar lá na frente. Mas você não está entendendo, sabe? Entendeu o que eu estou querendo dizer? E tem muitos assim que a gente conversa, ele fica dizendo assim: mas eu vou fazer uma visita. Eu vou fazer uma visita. A pessoa estava com a gente há tantos anos, aí deixou de... Agora, porque aconteceu uma turbulência, por exemplo, a gente vê que acontece muito isso
na questão de relacionamentos, né? As pessoas não estão bem com seu cônjuge, às vezes até se divorcia, se separa, aí, pastor, eu vou fazer uma visita. Entende o que estou querendo dizer? E assim, as histórias são grandes. Vamos orar, pessoal, graças a Deus. Senhor Jesus, nós queremos clamar a Ti diante do Teu altar, Senhor. Eu sei que são muitas as perdas, muitos os dilemas, as histórias, os históricos na vida de muitas pessoas, meu Deus. Quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada pessoa que tem perdido no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, Pai. E eu peço que o Senhor dê a essas pessoas, Senhor, a Tua bênção, a Tua vitória, a mudança de sorte, e que Tu sejas glorificado, meu Deus. Aqueles que estão abatidos, Senhor, pelo fato, Senhor, de ter perdido o emprego, ter perdido, Senhor, a concorrência, a licitação na empresa, pessoas que estão, Senhor, nesse momento, Senhor, em cima de uma cama, remoendo, Senhor, as perdas. Que essas pessoas olhem para Ti, Senhor, como o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que muda a sorte, o Deus que restitui, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, visita cada um, Senhor, restitui a saúde, restitui, Senhor, as finanças, restitui, Senhor, o casamento, restitui, Senhor, os filhos, Senhor, restitui todas as áreas em que essa pessoa, Senhor, sofreu, meu Deus, perdas. Eu te peço no nome de Jesus e graças a Deus. Tá bom, pessoal? Tá certo? Então, eu vou deixar com vocês aqui o link do meu livro Superação. Aqui, esse livro aqui é uma bênção de Deus, tá certo? Isso aqui é para ajudar aqui no canal, né? Eu tenho que mudar muita coisa aqui, sabe? Tenho que comprar uma lente nova, tenho que fazer muitas coisas aqui no canal. Tenho vários projetos aqui para o canal, tá certo, pessoal? Se você puder, dê uma olhadinha lá no livro, certo? É R$21 e ainda parcela em 5 vezes, entendeu? Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.